Olá a todos, me chamo Edinaldo, sou relator do seguinte trabalho que será apresentado a seguir, que é intitulado Utilização do fluxograma analisador, análise crítica sobre fluxos de trabalho na unidade básica de saúde, tendo como coautoras Ana Karen e Maria Graziele. O fluxograma analisador é uma ferramenta essencial para fazer-se uma averiguação de como que está o funcionamento da unidade básica de saúde. Ela também é importante para fazer-se uma reflexão sobre o papel profissional de cada pessoa que trabalha dentro da unidade básica de saúde, para se averiguar se há também disputas internas, se há algum ruído de comunicação ou algo do tipo. Também é importante para fazer o mapeamento de serviços presentes na unidade, pontos positivos e pontos negativos que devem ser melhorados na unidade. E basicamente nós temos a entrada, a recepção, decisão, cardápio de ofertas e a saída do usuário. Há dois objetivos presentes na confecção deste trabalho. O primeiro é o geral, que é mostrar o fluxograma da unidade básica de saúde do município de Guaiúba, e o segundo específico, realizar uma análise crítica sobre fluxos de trabalho desta unidade. Para a confecção do fluxograma, foi realizado um estudo qualitativo com revisão de literatura, na qual foram utilizados 10 artigos para a confecção teórica do fluxograma em língua portuguesa, datados de janeiro de 2010 até dezembro de 2020. Como critérios de exclusão, foram excluídos aqueles artigos que não pertencessem ao período estabelecido, que fossem revisões ou teses de conclusão de curso, que não tivessem relações com o tema, e foram incluídos artigos completos gratuitos dentro do período estabelecido e que tivessem relações com o tema. Foram utilizados os seguintes descritores: fluxograma, estratégia da saúde da família e fluxo de trabalho, e a base de dados Cielo e BVS. O fluxograma da UBS inicia-se com a entrada do usuário na unidade. Na recepção, é perguntado se ele faz parte da área ou se não faz parte da área. Se ele não faz parte da área de abrangência, então ele é orientado a procurar sua área de referência. Se ele faz parte da área, então é dividido em se ele está agendado ou se não está agendado. Se ele estiver agendado, então ele é encaminhado para a consulta que ele está agendado, que pode ser com a enfermeira, com um dentista ou com um médico. Se ele não está agendado, então é perguntado se ele está procurando algum atendimento específico ou se apresenta alguma queixa. Se ele apresenta algum atendimento específico que queira realizar, então ele é encaminhado para a sala de vacina ou para a sala de procedimentos. Se ele apresenta alguma queixa, é encaminhado para fazer uma avaliação, um acolhimento, ou se é necessário fazer um atendimento de urgência. Se ele não apresenta queixa, então ele é agendado. Já a saída deste usuário da unidade é basicamente o fato dele vir a óbito ou se ele é transferido de área, né? Se ele vai morar em outra região. Sobre a unidade, alguns aspectos que foram percebidos após a confecção do fluxograma é que ele apresenta uma ampla gama de serviços prestados pela unidade, né? Atendimento odontológico, de enfermagem, de médico também. Só que há um problema na colaboração interprofissional, visto que a equipe de saúde bucal ela é vista como isolada dentro da unidade básica de saúde. Também apresenta-se pouca promoção de educação em saúde, né? No caso, poucas palestras, pouca distribuição de panfletos. Ainda há um enfoque maior também no modelo biomédico, na qual o médico é centrado ali na renovação de receitas, ali quase que no automático, e que também é o coração da unidade, né? Que quando o médico está na unidade, então a unidade está lotada. Quando não está, não tem tantas pessoas na unidade. E também não há uma reunião de equipe para discussão de casos da região ali da área da UBS. É necessário, então, que haja uma inclusão de promoção de saúde, né, com mais palestras, com mais distribuição de panfletos, informações. Também realizar uma quebra de barreiras entre a equipe de saúde bucal e o restante dos profissionais presentes da unidade e a institucionalização de pelo menos 1 a 2 reuniões no mês para verificação dos processos de trabalho dentro da equipe de saúde da família. E estas foram as referências utilizadas no trabalho.
Oi, eu me chamo Carleide, eu sou assistente social residente e o trabalho aqui apresentado tem como título Construindo o Fluxograma Analisador do Centro de Atenção Psicossocial de São Gonçalo do Amarante, Ceará. O fluxograma, como instrumento que corrobora e possibilita a coletivização da gestão do trabalho, aconteceu como produto do módulo sobre colaboração interprofissional e processos de trabalho na saúde. Ele foi mediado pela equipe de residentes em saúde mental coletiva da Escola de Saúde Pública do Ceará, pelos residentes da turma 8. A equipe de residentes está inserida no CAPS de São Gonçalo do Amarante e é composta por enfermeira, psicóloga, assistente social, preceptora de campo e a coordenadora do serviço e profissional de educação física. Como podemos ver a imagem, né, se organizando aí da esquerda para a direita. Com esse trabalho, nós tivemos o objetivo de aprender sobre como se dá a formulação do fluxograma analisador, como esse instrumento ele possibilita a identificação de nós críticos e também refletir sobre o impacto desses nós na oferta dos serviços disponíveis pelo equipamento. Essa construção aconteceu de junho a julho de 2021 em 5 etapas. A primeira etapa aconteceu em forma de uma reunião de planejamento, com base nos referenciais teóricos indicados para as rodas de campo e núcleo, e também nesse momento nós fizemos a formulação de perguntas norteadoras para as entrevistas que nós iríamos aplicar. As entrevistas, que já é a etapa seguinte, elas foram aplicadas a 3 profissionais de cada setor, totalizando 12 interlocuções. Nós tivemos na terceira etapa a ordenação dos nós críticos colhidos através das entrevistas e a partir dele fizemos o planejamento da etapa seguinte, a quarta etapa. A quarta etapa foi feita através de uma dinâmica onde nós pedimos para que os profissionais se disponibilizassem em fila indiana de frente para a mediadora da equipe. Os nós críticos sistematizados eram expressados como afirmativas e cada profissional se moveu para a esquerda, para a direita ou se mantinha ao centro de acordo com a sua opinião sobre o que estava sendo falado. Se movimentavam para a esquerda quando concordavam plenamente, para a direita caso discordassem plenamente e permaneciam ao centro caso nem concordassem nem discordassem. A quinta e última etapa foi a construção do fluxograma, para que a partir dele nós percebêssemos, e dialogando com os nós críticos sinalizados, em que ponto do cardápio de ofertas do equipamento os nós mais expressivos estavam inseridos. Essa é a equipe que participou da dinâmica e do processo de construção do fluxograma analisador. Nesse momento, nós não tínhamos a participação de usuários, porque ainda estávamos em período latente de pandemia, e então o fluxo de atendimento no serviço era bem reduzido. Com base na construção dessa ferramenta, nós pudemos perceber os nós críticos mais expressivos e, dentre eles, foi identificado a necessidade de requalificação do instrumental de acolhimento, que era algo a ser feito com rápida execuibilidade, e também sobre a questão da capacitação do manejo de crise. No caso do instrumento de acolhimento, o mesmo se apresentava muito complexo, repetitivo e muitas vezes contemplava perguntas que não cabiam a certas categorias profissionais ou que alguns profissionais não se sentiam qualificados ou não tinham entendimento para responder. Assim como a capacitação sobre o manejo de crise também foi algo que a equipe sentiu como fragilidade para poder dar uma melhor resposta no caso de pacientes que chegassem em crise no serviço. Após a construção do fluxograma e da devolutiva à equipe, nós percebemos que essa ferramenta permitiu fomentar um olhar mais sensível sobre os processos e sobre as ofertas que eram disponibilizadas aos usuários. Foi possível também refletir sobre as fragilidades, como elas impactavam
no processo do dia a dia do atendimento do serviço e, consequentemente, na melhoria desse serviço para a população local. Bom, é isso. Eu estou à disposição para mais informações e agradeço. Olá! O trabalho intitulado como Os Desafios da Informatização na Atenção Primária em Saúde, um relato de experiência, foi construído por mim, Maria Joiciele, enfermeira residente, Bruna Gisela, nutricionista residente, e Mariana Michela, farmacêutica residente. Com o aumento das últimas décadas da transformação e da inovação tecnológica no âmbito da saúde, trazem a perspectiva de melhorias no processo de trabalho em equipe. Na perspectiva da atenção primária em saúde, o prontuário eletrônico do cidadão facilita a intercomunicação entre os serviços de saúde, possibilitando a continuidade do cuidado para com o usuário e a gestão em saúde no âmbito nacional. Desta forma, o objetivo do trabalho é relatar as experiências vivenciadas e os desafios com a implementação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde da família. Como método, trata-se de um relato de experiência vivenciada pelos residentes multiprofissionais em uma unidade de saúde da família no município de João Pessoa. Como resultados e discussões, a gente visualizou que o PEC ele tem como objetivo reestruturar os sistemas de informação em saúde, ampliando a qualidade de atendimento. Entretanto, observa-se que a implementação do uso do sistema ainda está em passos lentos. Os profissionais de saúde eles alegam a necessidade de capacitação e a falta de equipamentos eletrônicos suficientes para todos os trabalhadores, pois os notebooks entregues foram somente para a equipe básica, ou seja, agente de saúde, médico, enfermeiro e odontólogo, sendo que a equipe multiprofissional da residência não está inclusa. Então, está afetando diretamente os profissionais e nós, residentes da equipe. Além disso, os problemas técnicos e a ausência da cobertura Wi-Fi se fazem presentes no dia a dia desses serviços de saúde. Destarte, como conclusão, percebemos que as falhas ainda persistem e prejudicam o processo de trabalho em saúde. E acaba que impossibilita a integração com a RAIS de forma eficaz. Como também sabemos que o investimento da educação digital ela é imprescindível para a continuidade do cuidado e que espera-se que essas experiências atuais, essas experiências que estão sendo perpassadas, umas experiências negativas, elas sejam revertidas em molas propulsoras de melhoria nos serviços de saúde brasileiro de modo geral. Então, por fim, a gente tem aqui as referências, como amostra, e agradecemos a todos os envolvidos. Nosso muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar presente nesse momento, destinado à troca de conhecimentos. Eu me chamo Maria Juliana Vasconcelos Bragado e irei explanar um pouco acerca de um projeto de implementação de visita multiprofissional em uma unidade de terapia intensiva no SUS, que teve como idealizadores também Renato do Prado Brazão Marinho, Débora Louise Peixoto Veiga, Juliana de Melo Silva e Luiz Carlos Ferreira Silva. A visita multidisciplinar é uma estratégia destinada à integração dos profissionais. Ela propicia um ambiente para discussão de casos, considerando o paciente uma perspectiva ampla e integral e estabelecendo, então, metas diárias para estes. No entanto, considerando a complexidade de uma comunicação efetiva, a adoção de protocolos padronizados é um método eficaz para evitar a ocorrência de falhas e garantir uma qualidade na assistência. Sendo assim, o nosso objetivo foi padronizar um instrumento norteador para a visita multidisciplinar, a fim de registrar as mudanças no quadro clínico desses pacientes, selecionar as medidas preponderantes e garantir a execução e assertividade das condutas. Trata-se, então, de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que ocorreu em uma unidade
de terapia intensiva do município de Porto Velho, Rondônia, e teve como envolvidos fisioterapeutas residentes de urgência e emergência e de cuidados intensivos no adulto, em parceria com profissionais do Núcleo de Educação Permanente, Núcleo de Segurança do Paciente e coordenações de áreas uniprofissionais. E como que se deu então? Foi percebido que as informações aconteciam de forma ruidosa, o que ocasionava falhas na continuidade desse cuidado. No entanto, era perceptível também o interesse de alguns profissionais em otimizar e melhorar essa assistência. Sendo assim, os residentes, em parceria com aqueles atores, idealizaram um projeto que resultou em uma elaboração de um protocolo operacional padrão com um instrumento facilitador. Para o desenvolvimento desse instrumento, inicialmente foi realizado o diagrama de Ishikawa, ou escama de peixe, buscando identificar as possíveis limitações e dificuldades para a implementação da visita multidisciplinar. Nesta, foi considerado todos os possíveis fatores, dentre eles fatores de pessoal, de paciente, de ambiente, até mesmo organizacionais e fatores externos. Após isso, foi elencado as possíveis soluções para essas problemáticas, a fim de se antecipar aos desafios que encontraríamos na implementação da visita multidisciplinar e até mesmo proporcionar uma melhor sistematização desse processo. Aqui, então, nós temos os instrumentos construídos. A priori, foi construído esse instrumento localizado no canto direito da tela, que foi baseado no método SBAR, um método muito disseminado para auxiliar na comunicação efetiva, que trata de 4 elementos, dentre eles situação, background ou história prévia, avaliação e recomendação. Aqui vale ressaltar que essa unidade em que objetivávamos implementar esse instrumento é uma extensão do maior hospital do estado de Rondônia, referência de urgência e trauma. E esse hospital já dispunha de um protocolo para visita multidisciplinar, que continha, inclusive, um checklist, um instrumento norteador para essa visita. Sendo assim, considerando que trata-se de uma mesma unidade e que é interessante que elas tenham os mesmos processos de trabalho, visando uma melhor comunicação, esse protocolo, esse checklist foi estudado e adaptado também para a implementação nessa unidade de extensão. Sendo assim, atualmente, essa unidade conta com um protocolo operacional padrão para essa visita multidisciplinar e com esse instrumento norteador, sendo possível, então, identificar as problemáticas dos pacientes, enfatizar nas principais informações, acompanhar a evolução do caso deles e estabelecer metas diárias, visando, então, uma melhor segurança desses pacientes e uma assistência de melhor qualidade. Essas foram as referências utilizadas na construção desse trabalho. Eu agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos vocês. Satisfação. Meu nome é Isaías Vicente e irei apresentar a vocês o trabalho intitulado Serviço de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Percepções de seus protagonistas. O trabalho foi realizado por mim, por Juliana Soares, Rony Richard, Bárbara Figueiredo e Fábio Henrique Peixoto. Compreende-se que a vigilância epidemiológica ela deve fornecer orientações técnicas permanentes para os profissionais de saúde, disponibilizando informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam numa área geográfica ou até mesmo em uma população definida. Frente a isso, as políticas de saúde vêm preconizando a integração da vigilância em saúde na formação dos profissionais de saúde, com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde, minimizando assim as suas insuficiências. Com isso, o objetivo deste estudo justamente é descrever e refletir sobre as perspectivas de residentes multiprofissionais no Serviço de Vigilância Epidemiológica, SVE, do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. A fim de alcançar os objetivos supracitados, o presente estudo
Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, do tipo relato de experiência, baseado na descrição e reflexão de residentes no Serviço de Vigilância Epidemiológica do HUPA-UFAL, na modalidade de gestão. Como resultados, nós trazemos as atividades executadas pelos residentes nesse serviço. A residência multiprofissional do HU-UFAL, ela vem atuando sob o pressuposto das atuais metodologias ativas, primando a qualificação profissional. Durante 45 dias, no segundo ano da residência, os residentes eles desenvolvem atividades de rotina de vigilância epidemiológica, como as descritas a seguir. Mas antes de descrever elas, é importante eu frisar que a residência multiprofissional ela conta com 5 profissões, que são enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e assistentes sociais. Então, esses profissionais são divididos na residência em equipes e cada equipe vão migrando para alguns campos. E um dos campos é justamente esse serviço de vigilância epidemiológica hospitalar. Como atividades executadas de rotina nesse serviço, nós podemos descrever a busca ativa de possíveis casos de agravo de notificação compulsória no hospital, o monitoramento de notificações realizadas nos sistemas específicos, como sistemas de informação em saúde, notificações, investigações, encerramentos de doenças e agravos de notificação compulsória. Nós realizamos também recomendações de medidas de controle apropriado. Nós também realizamos solicitações de monitoramento de resultados de exames para doenças e agravos que são de notificação compulsória e são vinculados ao Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas, o LACEN. Investigamos óbitos maternos, infantis e fetais, assim como participamos de encontros de comissões de óbitos no hospital. Verificamos também e correlacionamos as inconsistências nas declarações de nascidos vivos e óbitos no hospital, entre outras atividades. A foto que vocês visualizam é da equipe que justamente constitui esse trabalho, tá? Frente a essas informações, é verídico que os residentes multiprofissionais, eles vêm atuando de maneira representativa, favorecendo a integração ensino-serviço, diminuindo as subnotificações e qualificando as informações que são digitadas no Serviço de Informação em Saúde. Todo o planejamento, execução e avaliação das atividades são supervisionadas por preceptores do serviço, e esses momentos vêm ampliando os nossos saberes, possibilitando assim o desenvolvimento de profissionais sui generis e assim ressignificando as nossas práticas. Destarte, essa vivência permite refletir sobre as perspectivas, limitações, saberes e tecnologias relativas à vigilância epidemiológica hospitalar, possibilitando assim um aprendizado voltado para a realidade territorial, nesse quesito Alagoas, o que concederá melhor qualificação para os profissionais de saúde no âmbito do SUS. Aqui são as nossas referências utilizadas para discutir e embasar nosso arcabouço teórico, e deixamos aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Vivências de residentes de enfermagem na classificação de risco de um hospital referência em trauma. Esse trabalho foi desenvolvido pelos enfermeiros residentes Lindamir, Camille, Johanna e Matheus. O acolhimento com classificação de risco, como a gente sabe, é um instrumento de investigação que organiza o fluxo de atendimento no serviço de emergência, identifica os problemas de saúde do usuário, além de estabelecer prioridades de atendimento, a partir da condição clínica apresentada pelo paciente e não conforme a gravidade, não mais conforme a ordem de chegada. Além disso, é capaz de assegurar o acesso universal, a resolutividade, a humanização na assistência e descongestionar o serviço, proporcionando uma melhor satisfação ao usuário. Cabe ao profissional enfermeiro, através da consulta de enfermagem, realizar essa estratificação, utilizando seus conhecimentos técnicos científicos, seus princípios éticos, legais e avaliando a necessidade imediata do cliente. O nosso trabalho teve por objetivo descrever a experiência dos enfermeiros residentes na classificação de risco de um hospital referência em trauma.
O nosso trabalho é do tipo relato de experiência e, portanto, é dispensado o comitê de ética, né? Foi vivenciado por 4 enfermeiros residentes em urgência e emergência em um hospital referência em trauma, localizado na cidade de Fortaleza. O período da vivência foi entre abril e setembro de 2022, quando os residentes em sistema de rodízio passaram pelo sistema de acolhimento com classificação de risco. Durante esse período da residência, né, que a gente passa pelo sistema, pelo acolhimento com classificação de risco, a gente consegue ter uma percepção do fluxo dos pacientes na instituição, né? Alguns direcionados para a sala de reanimação, outros para atendimento clínico, né? Com um médico generalista, e muitos, dependendo da avaliação do enfermeiro, da classificação de risco, são direcionados já para o médico especialista, né? A gente tem mais de 20 especialidades médicas, né? Então, na classificação, o enfermeiro já faz esse direcionamento, né? A instituição, ela utiliza um protocolo que foi adaptado do protocolo de Manchester, né? E a gente sabe que tanto neste protocolo institucional quanto em qualquer outro, o enfermeiro precisa ter uma visão holística, né? Uma conduta bastante ética, conhecimento clínico, capacidade de resolução de conflitos, né? Para que o atendimento seja resolutivo e com responsabilidade, né? Durante o período que a gente passou lá, nós evidenciamos uma demanda bastante elevada, né? Em decorrência principalmente do número de acidentes do nosso contexto, né, de violência urbana, que tem feito muitas vítimas atualmente, e isso faz com que os profissionais fiquem sobrecarregados, né? E, além disso, a gente também percebeu que a classificação de risco, mesmo tendo um protocolo, tudo, ela não é padronizada em todos os momentos. Algumas divergências de opinião entre alguns profissionais terminam fazendo com que ocorram algumas subclassificações, né, de pacientes que seriam muito graves e são subclassificados, assim como a superclassificação da gravidade em alguns casos, né, pacientes que não são tão graves, mas terminam tendo essa classificação. Então, a partir da experiência por nós vivenciada, que foi capaz de ampliar nossa percepção enquanto residentes, né, acerca da dinâmica institucional, nós julgamos que é necessária, né, a implementação de ações de educação permanente para realmente padronizar a classificação de risco, né, a fim de diminuir o viés da subjetividade, né, nesse processo de decisão clínica e evitar essas situações de superclassificação ou subclassificação de gravidade, né. Então, aqui estão as referências que foram usadas para o nosso trabalho. Obrigada a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Olá, eu me chamo Raíssa Bandeira, sou fisioterapeuta residente pelo Programa de Residência Multiprofissional, com ênfase em saúde da família e comunidade, pela Escola de Saúde Pública do Ceará. E o meu trabalho intitula-se Como Análise dos Processos de Trabalho em Saúde, utilizando o fluxograma, relato de experiência. O fluxograma trata-se de um instrumento reproduzido através da utilização de um diagrama, onde por meio dele possibilita a identificação dos processos de trabalho em saúde, seja de como ocorre o fluxo, de como se dá a assistência à saúde. Além disso, também permite a observação dos nós críticos e uma organização e melhora desses processos de trabalho. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo relatar a vivência de uma oficina utilizando o fluxograma para análise dos processos de trabalho. Bom, esse estudo ele trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa e caráter descritivo, onde foi desenvolvido por profissionais residentes do Programa de Residência Multiprofissional, com ênfase em saúde da família e comunidade. Esse relato foi desenvolvido após o desenvolvimento de uma oficina utilizando o fluxograma,
onde foi aplicado para profissionais e usuários de unidade básica de saúde em uma cidade do interior do Ceará, onde ocorreu no período de julho de 2022. A oficina, inicialmente, ela foi dividida em dois momentos. Um para com profissionais, sendo em torno de 15 profissionais. Dentre esses haviam médicos, enfermeiros, dentistas, os técnicos de enfermagem de saúde bucal e as recepcionistas da unidade. Já o segundo momento foi realizado com 5 usuários. Bom, esse primeiro momento foi voltado apenas para os profissionais, onde foi explicado o conceito de fluxograma e os objetivos da oficina, que seriam promover discussões e melhoria nos processos de trabalho já desenvolvido na unidade em que eles estão inseridos. Assim também foi realizado uma dinâmica com perguntas e respostas referentes ao acesso e o fluxo desenvolvido na unidade. Já o segundo momento, ele foi realizado apenas com os usuários que foram escolhidos de forma aleatória que estavam na unidade no momento que seria aplicada a pesquisa. Então, foi realizado as mesmas perguntas já feitas aos profissionais para os usuários. Bom, com a realização da oficina, foi possível identificar diferentes fragilidades no método de trabalho desenvolvido nessa unidade, assim como pôde-se destacar a fragmentação na equipe e uma relação interpessoal mínima, o que dificulta o conhecimento e o funcionamento correto dentro da unidade, assim como deveria ocorrer os fluxos nos atendimentos, o que gerava um mau funcionamento da organização dentro da unidade. Essa ilustração é retratada sobre a dinâmica que foi utilizada na oficina, onde foram separados 5 tópicos referentes ao fluxo e o funcionamento da unidade. Esses tópicos continham sobre a entrada, a recepção, a decisão, cardápio de ofertas e a saída da unidade, onde cada pergunta era feita para os profissionais e eles iam respondendo. De acordo com as respostas deles, eram anotadas nessas pequenas tarjetas e colocadas dentro de cada tópico, o que facilitaria posteriormente a organização e análise dessas respostas, facilitando também a melhoria posterior no funcionamento da unidade. A oficina, utilizando o fluxograma, promoveu uma rica discussão sobre os processos de trabalho desenvolvidos na unidade, e após a análise foi possível identificar uma maior necessidade de interação dentro da equipe, assim como a unificação de informações de funcionamento da unidade, o que resulta em melhorias tanto para os profissionais, assim como a assistência prestada para os usuários. Além disso, a participação dos usuários na construção do fluxograma fortaleceu a participação e o controle social na tomada de decisão e nas mudanças de funcionamento da unidade. Estas foram as referências utilizadas. Obrigada pela atenção. Olá, gente. Meu nome é Lívia Andrade Rodrigues. Eu sou cirurgiã dentista e residente do Programa Multiprofissional em Saúde da Família pela CESAL da cidade do Recife, Pernambuco. E o trabalho que eu iria apresentar para vocês hoje fala um pouquinho sobre as percepções dos residentes cirurgiões dentistas sobre a teleodontologia e é um relato de experiência. Na parte introdutória, trazendo uma explanação assim de forma bem resumida, a teleodontologia ela é definida como um campo vasto de recursos tecnológicos que facilitam e também complementam as tradicionais formas de atendimentos ofertados no campo odontológico. E aí, através das resoluções do Conselho Federal de Odontologia, de número 92 de 2009 e de número 226 de 2020, ferramentas tecnológicas elas ficaram cada vez mais viáveis de ser utilizadas na rotina do profissional cirurgião-dentista, seja na teleeducação, pautada na capacitação e na educação continuada desse profissional, como também na teleassistência através das práticas da teleinterconsulta, do telemonitoramento e, por último, através da teleorientação. E aí a gente também destaca diversas vantagens que a teleodontologia
ela acaba trazendo, né, na viabilização do uso de ferramentas práticas e de baixo custo, facilitando também o acesso dos usuários aos serviços em saúde bucal, principalmente para as populações que residem em locais de difícil acesso, como por exemplo em áreas rurais. E dessa forma a gente acaba proporcionando a democratização e a equidade na atenção à saúde. E esse trabalho ele tem o objetivo de relatar uma vivência de discussão sobre a teleodontologia dentro de uma das disciplinas ofertadas aos residentes cirurgiões dentistas de um programa de residência da cidade do Recife, Pernambuco. Sobre a metodologia desse trabalho, ele trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado durante uma roda de conversa sobre a teleodontologia, que foi realizada em meados de novembro de 2021, com residentes do primeiro e do segundo ano do Programa de Residência de Odontologia em Saúde Coletiva da cidade do Recife. Durante o momento de discussão, né, com esses residentes, poucos foram os relatos de vivência mesmo com o recurso da teleodontologia dentro da rotina desses profissionais. E aí, o que a literatura traz é que no Brasil a teleodontologia realmente ela é ainda um pouco reconhecida, né, pouco praticada pelos cirurgiões dentistas. E em outra pesquisa, né, mais de 80% dos clínicos gerais e especialistas, eles não tinham experiência prévia com a teleodontologia. Outro ponto, né, que esses residentes eles destacaram é que as especialidades, na opinião deles, né, que requerem uma maior demanda da parte da teleinterconsulta, né, são as áreas da estomatologia e da endodontia, o que condiz, né, com uma pesquisa que foi feita por Ferreira. E por último, né, assim, de forma unânime, né, que esses residentes pontuaram, é que o respectivo instrumento, a teleodontologia, ela acaba facilitando, de fato, o acesso e a melhoria na qualidade da assistência ao usuário. E aí diversos estudos, né, apontam essas vantagens que a teleodontologia ela realmente oferta na continuidade do cuidado à saúde. E por fim, né, com base na discussão, né, os recursos disponibilizados pela teleodontologia acabam sendo poucos explorados pelos profissionais cirurgiões dentistas durante a prática clínica. Porém, grandes são as vantagens proporcionadas por tais ferramentas, né, seja no campo assistencial ou na área educativa. E dessa forma é essencial que conselhos de classe e entidades do governo realmente invistam, né, cada vez mais em estratégias de implementação e efetivação de recursos tecnológicos que facilitem, né, o uso da teleodontologia na prática clínica desses profissionais. E aí, nossas referências e os agradecimentos. Obrigada, gente.